Bom dia, meninos. Dizer que eu continuo com muita saudade de vocês, que já tenho uma esperança de que a gente vai se ver brevemente, que as aulas vão continuar virtuais por algum tempo, mas logo, logo a gente vai se ver. Então, eu voltei aqui na página 89, porque recebi algumas atividades e nas atividades eu percebi que tiveram um pouco de dúvida, né? Alguns disseram assim, tia, eu tive dificuldade de saber se o narrador é em primeira pessoa ou terceira pessoa. E sabe por que tiveram essa dúvida? Porque vocês deixaram a parte narrativa de lado e foram aqui para a parte em que o personagem está falando. O travessão indica que já não é mais o narrador, e sim o personagem. Então, aqui é outra coisa, tá? O narrador está aqui. Aqui já é o personagem falando, tá? Então, o que eu queria da atividade era a localização do narrador. Então, vocês deveriam procurar aqui. Esse narrador, ele está em primeira pessoa ou terceira pessoa, tá? E nós vamos continuar ainda falando sobre narração, elementos da narrativa, mas hoje nós vamos nos ater, sobretudo, em dois gêneros textuais que são primordialmente narrativos. Relembrar os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa são narrador, narrador em primeira ou terceira pessoa, a presença dos personagens, os principais, os secundários ou coadjuvantes, o espaço da narrativa, o tempo da narrativa e o enredo, a história, a sequência narrativa, que começa com situação inicial ou introdução, a complicação, o clímax e o desfecho, tá? Tudo isso a gente já trabalhou. Agora nós vamos para a coesão da narrativa, por isso que a gente ainda está continuando a falar sobre narração. E até os gêneros que nós vamos nos ater hoje, que é o conto e a crônica, são textos narrativos. Tá, então, o que é coesão? Coesão é o estabelecimento de sentido que eu dou ao texto através dos detalhes. A coerência, ela está ao longo do texto todo. A coesão, ela está nos detalhes do texto, sobretudo no uso dos conectivos, tá? Aquelas palavrinhas que eu uso para dar liga entre uma palavra e outro, em outra, um período e outro, um parágrafo e outro, tá? São essas palavrinhas, elas são chamadas de conectivos, e elas servem para quê? Para dar liga. Pensem no texto como uma construção. Vamos imaginar que os tijolos sejam as palavras e o cimento, as palavras no geral, e o cimento, aquelas palavrinhas que vão dar a liga ao texto, vai ligar uma ideia à outra dentro do texto, tá? Então, o conectivo, ele é de suma importância. Ele é tão importante que na redação do Enem ele garante ao participante 200 pontos, somente no estabelecimento da coesão, a liga, tá? E aqui eu vou na página número 96, tá? Tem vários conectivos. Quando vocês estudaram com a professora Ivandra orações coordenadas e orações subordinadas, vocês viram também a importância desses conectivos, sobretudo o uso dos advérbios e o uso das conjunções. E vocês poderiam perguntar, professora, mas é só isso que dá coesão a um texto? Não, não é só isso. Os pronomes também servem para dar coesão. O uso dos sinônimos, a fim de evitar a repetição de um termo, também promove a coesão do texto.
Os advérbios, as preposições, as locuções adverbiais, prepositivas também são importantes, elos entre as palavras. E aí promove esta liga, esse cimento que vai unir as outras palavras e formar um texto que haja coerência e também coesão. Então, gente, todas essas palavras aqui, elas são chamadas de marcadores. E esses marcadores, eles são conectivos. Todas essas palavras aqui, em primeiro lugar, em segundo lugar, em princípio, a priori, ao mesmo tempo, raramente, eventualmente, talvez, por certo, certamente, a fim de que, pelo contrário, à medida que, todos esses são elementos de coesão. Quando vocês estudaram orações coordenadas, vocês viram as aditivas, as alternativas, as adversativas, as explicativas e as conclusivas. Cada uma com seu papel e seu sentido. O sentido da aditiva, adicionar ideia, ligar, o e, o nem, mas também. As alternativas, qual a função? Da alternância de ideias. Quer, seja, hora, já. As adversativas têm ideia de quê? As adversativas dão ideia de adversidade, sentido contrário. Por isso mesmo é que eu insisto, não inicie uma conclusão com uma conjunção adversativa. Por quê? Pelo sentido que ela exprime. Ela dá ideia de contrariedade, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, não obstante. Tá? Então, a ideia que elas exprimem é de adversidade. Então, contudo, é lindo, todavia é lindo, mas não serve para concluir. É como se eu tivesse deslegitimando o que eu disse antes, apresentando uma ideia contrária ao que eu disse antes. Então, qual a função da adversativa? Apresentar uma ideia contrária. São importantes elos de coesão? Importantíssimos. O que eu devo usar numa conclusão? Numa conclusão, eu devo usar uma conclusiva. Logo, assim, portanto, tá? Por isso, que é explicativo, mas é conclusivo também. Pois, que pode ser conclusivo, pode ser explicativo, por isso, por conseguinte. Então, eu tenho que saber que essas palavrinhas, elas são de suma importância dentro do meu texto. Seja ele narrativo, seja ele dissertativo. É ele que vai dar a liga entre as palavras. É esses elementos que vai dar a coesão do meu texto. Tá? E vale 200 pontos numa das competências do Enem. Então, é importante, gente, aqui nessa página 96, ele aborda várias conjunções, advérbios, locuções, porque isso é importante dentro de um texto, de qualquer texto. Tá? Eu quero acrescentar uma ideia, além disso, além do mais. Então, é importante vocês lançarem mão desses elementos coesivos. E tem também os marcadores temporais. Isso é imprescindivelmente para a narrativa. Segundos depois, em seguida, para que eu acompanhe a narrativa de maneira linear. Tá? O que eu vou usar aqui para marcar temporalmente? Eu vou usar os advérbios, as locuções adverbiais, as conjunções, as conjugações verbais. São essas palavras que vão me dar a ideia de tempo. Tá? Que tempo é esse? É um tempo cronológico? É um tempo psicológico? E aqui eu tenho um outro quadro com N possibilidades. Hoje, atualmente, agora, tempo depois, hoje em dia, nessa altura, outrora, antigamente, daqui a 2 anos, amanhã, então, os dias da semana, os meses do ano, tá? Todos esses são marcadores temporais, também facilitam a coesão textual. Sobretudo onde? Sobretudo na narrativa, que eu preciso situar o meu leitor no tempo. Tá? Agora, vamos para o gênero textual, que eu gostaria muito de abordar. Tá?
Primeiramente, quero falar da crônica, tá? A crônica não é um assunto novo para vocês. Tá? A crônica é um assunto já conhecido de vocês, não só no dia a dia, como também no nosso contexto escolar. Então, a principal característica da crônica é tratar de um tema do cotidiano. Por isso, crônica. Crônica vem do nome cronos, tempo, tá? Então, é um assunto situado no tempo, tá? É algo real? Sim, parte do real. Parte do real, parte de algum acontecimento, de uma notícia, de uma reportagem, de algo que o autor viu. Então, é algo ligado a um tempo, tá? A crônica pode ser de vários tipos? Pode, sim. Pode ser humorística, pode ser filosófica, pode ser lírica, jornalística ou crônica ensaio, tá? Tem vários tipos, depende do uso, daquilo que eu pretendo atingir. A humorística, qual é o objetivo dela? É entretenimento, fazer graça. O autor faz graça dos acontecimentos cotidianos, tá? Acontecimentos cotidianos, parte de algo que de fato aconteceu. A filosófica, eu quero promover a reflexão a partir de um fato. A partir de algo que aconteceu, eu quero promover a reflexão desse assunto. A lírica ligada ao sentimentalismo, à nostalgia, à literatura. O que é que eu quero fomentar? O sentimentalismo. A jornalística tem um cunho mais político, a partir de algumas notícias, a partir de algum acontecimento político. A crônica ensaio, críticas sobre as relações sociais. Então, ele critica de maneira irônica algo que está acontecendo na sociedade. Então, aqui nessa página 101, tem um exemplo de uma crônica a partir de um acontecimento, tá? A partir de algo que de fato aconteceu. Por que eu estou frisando isso? Porque, gente, o que define se é crônica ou se é conto é essa linha tênue do que é ficcional ou não ficcional, tá? A crônica não trabalha a priori com o não ficcional. Ela parte do que aconteceu, tá? Desculpem-me, do não ficcional. Enquanto que o conto parte daquilo que é ficção, tá? O conto não tem compromisso com a realidade. Já a crônica tem. Ela parte do que houve, do que aconteceu, do cotidiano, de algo que de fato tem acontecido na realidade, tá? Então, essa é a linha tênue. Por quê? Porque as características da crônica e do conto são muito semelhantes. Primeiramente, são dois textos curtos. São textos curtos, os dois. Tanto o conto quanto a crônica. Textos curtos, em razão de ser curto, poucos personagens, um único espaço, talvez, um tempo definido, tá? Uma única complicação para culminar um desfecho. Então, os elementos da narrativa são os mesmos de qualquer texto. Como trata-se de dois textos curtos, há a limitação quanto aos personagens, quanto ao espaço, quanto ao tempo, tá? Igual para os dois. Poucos personagens, texto curto, um único espaço, né? E o que diferencia? O conto não tem compromisso com a realidade, tá? Então, é ficcional. A crônica parte da realidade, parte de algo acontecido no cotidiano. Então, a diferença é essa. A crônica parte
daquilo que não é ficção. O conto é puramente ficcional. Essa é a diferença, tá? Entre os dois tipos de texto que eu pretendo abordar. Os dois são narrativos? São. Os dois são narrativos, tá? Na página 104, há uma apresentação dessas características, tá? Eu vou me ater aqui a esse quadro. Características do conto. O conto é sempre ficcional, aquilo que eu disse para vocês agora há pouco. Não tem preocupação com a realidade, é uma história imaginada. Tá? O enredo é simples, o conflito é único e se desdobra em outros menores, o tempo é curto, os personagens são poucos, o clímax é único e pode ter diversos tipos de conto. Pode ter o conto fantástico, o conto de fadas, o conto policial e o conto de ficção científica, tá? O conto fantástico, aqueles que contam histórias assim inverossímeis, que jamais poderia se comprovar na realidade, tá? Então, esse é chamado de conto fantástico. Os de fadas vocês conhecem também, a história das princesas, dos reis, rainhas, as fadas. O policial já tem uma estrutura um pouco mais séria, e o de ficção científica que trata de assuntos científicos. Causa um impacto mais direto no autor devido à estrutura e devido ao tamanho. São textos curtos, tá? Até aqui, o que difere da crônica? Isso aqui, ó. O conto é sempre ficcional, não tem compromisso com a realidade. No resto, tia, no resto é semelhante à crônica. Tá? Vamos para a página 106. Na página 106, explora as características que são peculiares à crônica e algumas que se assemelham ao conto. Geralmente, não é obrigado, mas geralmente em primeira pessoa, tá? E existe a ligação com o fato ocorrido, tá? Com o assunto cotidiano. O que motivou o cronista a escrever foi algo da realidade, ou seja, não ficcional. Nos demais, se assemelha, são temáticas simples, a extensão é curta, como o conto, o tempo é cronológico, costuma ser cronológico, personagens em um pequeno número. Por que em pequeno número? Por causa do tamanho do texto, tá? Um clímax e depois o desfecho que o autor quis dar, a sua crônica. Então, a diferença é só que uma parte da ficção e o outro parte da realidade. Tá? O que parte da ficção? O conto. O que parte da não ficção? A crônica. Então, meus amores, era isso que eu queria deixar hoje, mas, além disso, eu quero que vocês realizem as atividades das páginas. O praticando das páginas 99 e 100. Tá? Eu acho, inclusive, que eu já passei em outro momento, mas estou reforçando. A 101, relativa aos textos que eu trabalhei hoje. A 109, 110 e 111. Tá? Então, as atividades de hoje, a 99 e a 100 eu já passei em outro momento,
E hoje eu estou reforçando, tá? Estas. E na continuação que vocês resolvam 101, 109, 110 e 111. Tá? Nós chegamos por aqui e a próxima aula será a correção dessas atividades, certo? Beijo para todos e até a nossa próxima aula.